novamente que a questão do esporte, do futebol, principalmente aqui no estado de São Paulo, a Federação Paulista estava brigando para manter a competição. E Ricardo Capriotti, aparentemente temos notícias e novidades, né, Capri? Boa tarde para você. É isso mesmo, Cris. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão conosco no Bastidores do Poder. Hoje, por volta do meio-dia, nós trouxemos a informação aqui na Rádio Bandeirantes. Havia terminado uma reunião na Federação Paulista de Futebol e a nota da Federação Paulista de Futebol dizia que as rodadas 5, 6 e 7 do Campeonato Paulista estavam suspensas, seriam transferidas para outra data, e a partir do dia 31 de março o Campeonato Paulista retornaria. Mas agora há pouco, a reportagem da Rádio Bandeirantes, apurando essa informação, levantou uma outra informação, de que o Campeonato Paulista será retomado a partir de amanhã no Rio de Janeiro e mais especificamente em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, já com 2 jogos marcados para amanhã. Palmeiras e São Bento às 15 horas e 30 minutos e às 7 da noite o jogo do Corinthians contra o Mirassol. Nós vamos até Volta Redonda, nós estamos em contato com a secretária municipal de esportes da cidade, nós vamos entender qual é a situação nesse momento. A senhora Rose Vilela, que é a secretária municipal de esportes, está com a gente para trazer mais detalhes e a confirmação de que nós teremos então o Campeonato Paulista em Volta Redonda. É isso mesmo, secretária? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes. A reunião está sendo finalizada agora entre as federações do Rio e São Paulo. Fechou a 5ª rodada, que é amanhã, não fechou a 6ª, 7ª ainda. A previsão é de fazer amanhã a 5ª rodada com esses 2 jogos. Eu só estou aguardando para oficializar exatamente às 15h30 e 19 horas os 2 jogos da 5ª rodada do Paulista. Secretária, boa tarde. Posso fazer uma pergunta, Capri? Claro. Sim, vamos lá. Secretária, eu gostaria de saber se o município de Volta Redonda estabeleceu algum protocolo especial para a realização desses eventos. O que é que os clubes devem observar para entrar em campo? A gente está tomando todas as providências, por exemplo, 0 público, nem eu tenho ido aos jogos, público 0, só o quadro móvel dentro do estádio. A sanitização está sendo feita antes dos jogos, no intervalo e ao final dos jogos, a sanitização dos vestiários, e com aferição de temperatura. Então, a gente está tomando todos os cuidados possíveis para que o estádio funcione mesmo dentro dessa pandemia. Secretária, esse jogo do Palmeiras contra o São Bento é válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O jogo da 5ª rodada é o do Corinthians contra o Mirassol. Os outros jogos da 5ª rodada aconteceriam quando? Amanhã também ou na quarta-feira? Não sei. Está se negociando, essa reunião estava negociando apenas a rodada de amanhã. Eu não sei se eles estariam com outra previsão. O que eu entendi da Federação do Rio de Janeiro, que foi quem me ligou, para que a gente visse essa rodada de amanhã. Eu não sei o que está sendo previsto. Tá. E no fim de semana, também haveria jogos aí no fim de semana? Não está previsto. Ele só falou da 5ª rodada, porque tem algumas medidas ainda na capital do Rio de Janeiro a serem tomadas pelo governador e pelo prefeito. Por isso a Federação pediu que negociasse só a rodada de amanhã, para a gente aguardar, porque tem as rodadas do Carioca, né? Secretária, mas Volta Redonda está disposta a receber tantos jogos quantos sejam necessários do Campeonato Paulista? Porque a gente tem o Carioca também acontecendo, né? Se houver o fechamento do Rio de Janeiro, que por força da pandemia ainda está se discutindo, né? Com o governador, etc. e tal. Então, dentro da reunião de hoje entre as federações, foi fechada a rodada de amanhã. Secretária... Muito bem. Pois não, Cris, vamos lá. Não, secretária Rose Vilela, era justamente isso que eu queria perguntar para a senhora sobre essa dinâmica seguinte, né, a essa primeira iniciativa da Prefeitura de Volta Redonda. Os jogos na sequência, e se há um posicionamento ou um entendimento entre a Prefeitura e o governo do Rio de Janeiro, justamente para que haja essa facilitação entre as federações de São Paulo e do Rio de Janeiro. Sim. A reunião está sendo marcada está acontecendo agora com o prefeito e as federações. Então, o que ficou estabelecido pela Federação Carioca é fechar essa rodada de amanhã, porque ainda está
por decidir a questão do próprio Carioca, né? E a gente não teria condição também de fazer tantos jogos seguidos, né? Pelo próprio gramado e pelo próprio controle da pandemia, né? Porque tem sido uma coisa diária, né? Em todas as cidades. A logística para essas partidas, secretaria, existiria algo diferente em relação à hospedagem? Existe detalhes sobre como seria o deslocamento dessas equipes para Volta Redonda? A gente sabe que Volta Redonda fica bem próximo aqui da divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro, mas como que ficaria essa questão de abrigo mesmo para essas equipes? A própria federação é que está tomando as providências. Tem os hotéis na cidade, né? Cada um está fazendo o seu contato aí com os clubes. Eu realmente estou cuidando de viabilizar o estádio para amanhã. Secretária, como é que está a situação da pandemia em Volta Redonda? Quantos casos até agora? Quantos casos ativos? Quantos óbitos? A vacinação? Enfim, como é que está o quadro hoje? Essa semana a gente vai atingir até 70 anos. Até sexta-feira a gente consegue fazer a vacinação até 70 anos. A área de saúde, praticamente todos vacinados. E, secretária Lana Canepa falando aqui, Oi, Lana. E como é que está a estrutura de atendimento à saúde, né? Porque esse tem sido um problema recorrente, leitos ocupados pelo país inteiro, e é uma preocupação, né? Como é que está por aí? A preocupação é grande, a gente tem feito um relatório diário, né? Das necessidades, então o prefeito está conseguindo aumentar em 30 leitos no hospital público. A gente tem também, que fica dentro de Volta Redonda, o hospital regional, que está atendendo a Baixada Fluminense aqui. Então, para ele ter fechado, eu não peguei o relatório, a gente faz uma reunião agora no final da tarde para ver o número de casos, né? Mas se tem vaga em hospital? Porque isso devia ser uma preocupação prévia antes de tomar essa decisão, não? Sim. Entendi, tá bom. Temos sim. Secretária Rose Vilela, secretária de Esporte de Volta Redonda, conversando conosco aqui no Bastidores do Poder. Os jogos aí dentro dessa organização seriam realizados que horas, secretária? 15h30. 15h30. Né, Mirassol e Palmeiras, e 19 horas o do Corinthians. 15h30, 19. São Bento e Palmeiras às 15h30 e Corinthians e Mirassol às 19 horas, não é, secretária? Eu estou fora da minha mesa aqui, porque eu vim atender o fixo. Isso mesmo. E a senhora está acostumada com o Campeonato Carioca e não o Paulista, né? Mas eu conheço bem o Campeonato Paulista. O secretário, Meu filho foi nadador do Corinthians. Que beleza. Secretário, só uma curiosidade. Às 15h30 em Volta Redonda, mais ou menos quantos graus debaixo do sol, hein? A gente está essa semana aqui com a temperatura girando em torno de 30, 32 graus. Tá ameno. Tá tranquilo. Para o Rio de Janeiro tá tranquilo. Para meio-dia, né? Mas para meio-dia a maior temperatura. Eu acredito que a gente esteja aí a 30, 29 graus. Tá certo. Capri? Muito bem, muito bem. É isso. Muito obrigado, secretária Rose Vilela, pela confirmação aqui. Então, amanhã tem futebol. Boa sorte aí, boa organização. A prefeitura, a cidade é que vai receber esses jogos do Campeonato Paulista. Até a próxima. Até a próxima. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. É isso, Capriotti. Prepare a escala. Prepare a escala que amanhã tem jogo.